Agora nós vamos passar aí mais uma questão aí que aborda, conceitos, dos conteúdos relacionados à evolução. Porém, nessa questão, nesse problema aí do Enem, questão do Enem 2014, nossos aulões aí Enem no Seja, para a gente resolver esse problema, nós vamos ter que lançar mão aí também, pessoal, de conhecimentos da citologia e da microbiologia, embora de uma linha mais básica, mas a gente vai precisar relembrar, já que a questão vai envolver, inclusive, para além do processo de evolução, da compreensão, o problema aqui vai nos exigir, nos lembrarmos aí, por exemplo, de organelas citoplasmáticas, de alguns micro-organismos, enfim, vamos à questão. Então, o que é que a questão nos diz? Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originadas de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a... Vamos aqui, o que é que nós temos de informação aqui nessa questão? Primeiro, que a questão se trata de uma teoria evolutiva, a qual tenta explicar a origem das células eucarióticas, eucariontes mais complexas. E ela retrata aqui das mitocôndrias, que hoje nós sabemos que as mitocôndrias são organelas celulares, organelas que se localizam lá no citoplasma, e que as mitocôndrias são as organelas responsáveis pela produção de ATP, ou seja, é a casa de força da célula, já que as moléculas de ATP armazenam energia de processos aí metabólicos energéticos como respiração celular, respiração aeróbica, fermentação, enfim, a molécula que armazena energia, como se fossem as bateriazinhas, as pilhas das células. Então, hoje nós sabemos que as mitocôndrias são organelas que são encontradas em células eucariotas, células eucariontes, células onde o núcleo possui uma membrana chamada carioteca. Então, eu tenho carioteca, então eucarionte, eucariótico. Assim também como os cloroplastos, Os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, hoje são organelas celulares. Mas, de acordo com essa teoria evolutiva, o que hoje nós conhecemos de organela como mitocôndria e como cloroplasto, hoje reconhecemos como organelas, pode ser que no passado essas organelas tenham sido seres procariontes, ou seja, poderiam ter sido seres semelhantes às bactérias de hoje. Seres procariontes são seres que, embora celulares, o núcleo não é revestido pela membrana nuclear chamada carioteca. E que acredita-se então que as mitocôndrias, que hoje são organelas, no passado elas foram células, seres procariontes, semelhantes às bactérias, e que acabaram sendo incorporados, acabaram sendo incorporadas por células, acabaram entrando em células já mais complexas, já mais desenvolvidas. Então, o que a questão nos exige saber aqui é que característica da mitocôndria sustenta essa teoria, ou seja, qual característica ou quais características a mitocôndria possui que tenta dar valor, dar, como eu posso dizer, dar validade a essa teoria evolutiva que defende que as mitocôndrias, que hoje são organelas celulares, no passado elas foram seres procariontes e que esses seres procariontes acabaram entrando em células mais complexas. Então, a característica que tenta provar essa teoria, ou tenta dar fundamento a essa teoria, é a letra A capacidade de produzir moléculas de ATP. Então, é pelo fato de mitocôndria produzir moléculas de ATP, no passado ela foi uma célula procariótica que entrou numa célula mais complexa. Ou então, o que é que fundamenta essa teoria? Letra B, a presença de parede celular semelhante à de procariontes, ou seja, hoje podemos defender que mitocôndrias no passado foi um ser procarionte que entrou numa célula mais complexa e hoje é uma organela, pelo fato de essa organela hoje, mitocôndria, possuir parede celular
semelhante a uma bactéria, por exemplo, um ser procarionte. Ou então, o que é que fundamenta essa teoria? Que é a presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma, ou seja, o que fundamenta isso é porque as mitocôndrias possuem membranas que separam o que ela tem dentro, né, a matriz do citoplasma da célula. Ou letra D, que é a capacidade que a mitocôndria tem de se autoduplicar, ou seja, fazer cópia dela mesma, por conta dela possuir um DNA circular próprio, ou seja, o seu próprio DNA, diferente do DNA nuclear, DNA da célula, e que esse DNA circular é parecido com o bacteriano. Ou então letra E, né, o que permite afirmarmos que mitocôndrias no passado foram seres procariontes e que entraram em células mais complexas e hoje são organelas celulares, é a presença de um sistema enzimático eficiente, as reações químicas do metabolismo aeróbio, né? Vamos pensar aqui, pessoal, vamos pensar, tentar encontrar aqui a resposta para esse problema. Pois bem, aqui nós temos uma célula eucariótica, né? Perceba que o núcleo é bem definido, esse núcleo tem uma membrana que o reveste aqui, né? A carioteca, por isso uma célula eucariótica. E que nas células eucarióticas hoje a mitocôndria, tá aí a mitocôndria, hoje a mitocôndria é uma organela, assim como o complexo golgiense, retículo endoplasmático, né, vacúolos, lisossomos, hoje ela é uma organela, mas a teoria evolutiva mais aceita diz que no passado essa mitocôndria foi algo, uma célula semelhante a uma bactéria, né, um ser procarionte, que acabou entrando, sendo incorporado em células mais complexas. Né? Então vamos detalhar um pouco mais a mitocôndria aqui, vejamos aqui. Olha o detalhe da mitocôndria. Perceba que ela realmente, essa mitocôndria, ela possui, pessoal, aqui moléculas de DNA. E percebam que essas moléculas de DNA, elas são moléculas circulares, né? Dá para ver aqui que elas são moléculas circulares. Elas possuem ribossomos no seu interior. Essas pintinhas aqui pretas são ribossomos, né? Encarregados pela produção das proteínas. Ela possui uma dupla membrana, uma membrana mais externa e outra mais interna, né? É uma organela que hoje é uma organela que tem dupla membrana, mas membrana. Perceba que ela tem membrana. Ela não tem parede celular. Tá entendendo? Então vamos se lembrando aí um dos itens que afirma que talvez uma das justificativas que fundamente essa teoria mais aceita, que mitocôndria um dia foi uma bactéria, digamos assim, que por algum motivo entrou numa célula mais complexa, é o fato dela ter uma parede celular. Perceba que já não tem. Nós já vamos eliminar um item aí. Ela não tem parede. Parede celular é uma coisa e membrana é outra. Ela tem, na verdade, duas membranas, e que se formos detalharmos, né, teria até semelhança com a membrana plasmática, tá? Tem dupla membrana, mas não é parede celular, não. E agora olha uma célula bacteriana, uma célula procarionte. Uma célula procariótica, perceba que ela não tem um núcleo organizado, né? Na verdade, o que seria o núcleo é uma região chamada de nucleóide, onde fica a sua molécula de DNA, o seu cromossomo. E ela possui também moléculas adicionais de DNA circulares. Na verdade, tanto o cromossomo bacteriano, se eu desenrolar em esse emaranhado de fio, isso aqui vai formar uma molécula circular. E ela tem outras semelhantes aos plasmídeos, ó, que são moléculas menores de DNA também circular. E aí vamos entender que já tem uma certa semelhança aqui, ó. A mitocôndria, ela tem um DNA, pessoal, esse DNA é próprio dela. Esse DNA da mitocôndria, vamos tratar isso aqui em outros problemas, é diferente do DNA da célula, onde a mitocôndria hoje é uma organela. E perceba que esse DNA dela é circular. Assim como o DNA das bactérias também são circulares. Ela não tem parede bacteriana, né? Perceba aí que tem essa comparação, perceba que assim como ela tem alguns ribossomos espalhados aí na sua matriz, a substância que a preenche, a bactéria também possui, né, seus ribossomos, certo? Ela também possui essas pintinhas aqui. Então veja que a mitocôndria, encontramos aqui algumas características muito parecidas entre elas e as bactérias. Que aí sim poderia dar a entender que no passado realmente as mitocôndrias foram bactérias ou seres procariontes semelhantes às bactérias que por algum motivo entraram numa célula mais complexa. Né? Vamos aqui para frente.
Aqui, a teoria evolutiva mais aceita que se fala isso. Vamos supor que ao longo do processo evolutivo, né, vamos botar aí alguns bilhões de anos atrás, né, remontando ao início aí das primeiras formas de seres vivos, que certamente o primeiro ser vivo que surgiu era um ser unicelular, e acredita-se que tenha acontecido, né, de termos inicialmente uma única célula, uma célulazinha simples, ó. Basicamente tinha uma membrana, não tinha nenhum núcleo organizado ainda, mas já tinha molécula de DNA, material genético. Ao longo do processo evolutivo, essa célula foi passando por algumas adaptações, né, surgindo outras estruturas, até formar algo que se chama propriamente de núcleo. Algumas organelas foram aparecendo, e aí é onde está o X da questão, que a teoria defende que as mitocôndrias, né, assim como os cloroplastos, eles seriam seres procarióticos. Aqui estaria a mitocôndria, que hoje é uma organela, aqui está um cloroplasto, que hoje é uma organela, mas que no passado talvez foram micro-organismos unicelulares, como as bactérias de hoje, que por algum motivo entraram na célula. E essa associação deve ter dado certo, porque a mitocôndria, afinal de contas, consegue produzir energia. A célula poderia dar o quê? Um local para ela viver, poderia dar para ela os nutrientes necessários para ela produzir essa energia, e em troca ela produziria energia para a célula. E a mitocôndria, pessoal, por ter o seu próprio DNA, ela consegue fazer cópias dela mesma, ó. Então ela pode se autoduplicar. Tá certo? Então essa é a teoria, né? E aqui eu fiz até a animação. Vamos supor que aqui nós temos uma célula mais complexa, que já caminharia para uma célula eucariótica, surgindo aí suas primeiras organelas, e que deve ter acontecido é isso, que hoje a mitocôndria, no passado, talvez foi um ser aí procarionte, como uma bactéria, né? Tanto é que perceba que ela tem um DNA semelhante ao das bactérias de hoje, DNA circular. Por algum motivo, né, essas mitocôndrias, que na verdade seriam seres procariontes, acabaram sendo incorporados, né, pelas células, certo? Foram sendo incorporados. A união, esse casamento aqui deu muito certo. A célula passou a dar casa e comida, digamos assim, para as mitocôndrias e proteção. E em troca, essas mitocôndrias, que hoje são mitocôndrias, eram seres procariontes, produziram energia para a célula. O casamento deu certo. E de lá para cá, essa união se uniram, e dessa associação surgiu células mais complexas com mitocôndrias hoje na condição de organelas. E é um casamento que até o presente momento tem dado muito certo e são felizes até hoje. Então a teoria, ela afirma isso. Então vamos pensar aqui, segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, né, células que possuem o núcleo organizado, assim como os cloroplastos, teriam sido originadas de procariontes ancestrais. Na verdade, né, elas seriam então seres unicelulares, semelhantes às bactérias de hoje, que acabaram sendo incorporados, né, por células mais complexas, como mostramos. E deu certo essa incorporação, esse casamento. Então, uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria. Será que o que sustenta essa teoria é só dizer que a mitocôndria ela tem a capacidade de produzir moléculas de ATP, de produzir energia? Será que seria só isso? Poderia até ser. Mas vamos procurar uma resposta que prove, tente provar com características mais evidentes a semelhança entre mitocôndrias e bactérias e seres procariontes, né? Será que seria a presença da parede celular semelhante à de procariontes? Olha, isso aqui eu já lembrei logo que a gente poderia eliminar. A mitocôndria tem duas membranas, porém não tem parede, certo? Então a gente poderia eliminar aí, pessoal, a letra A, a letra B, porque ela não tem parede, ela tem duas membranas, mas são membranas, não é parede. Parede celular é outra estrutura. Será que seria a presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma? Olha, na célula tem outras organelas que nunca se pensou que elas fossem seres procariontes, que ela também possui membranas, né, que separa o que tem dentro do que tem fora da célula, né? E nem por isso essas outras organelas aí poderiam ser comparadas a seres procariontes, né? Então poderíamos eliminar aí a letra C. Agora perceba aí, letra E, presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. Olha, o sistema enzimático,
não é só porque a mitocôndria tem sim, mas esse sistema enzimático não existe só na mitocôndria e nas bactérias. Esse sistema enzimático existe em várias estruturas, em várias partes da célula, inclusive em outras organelas também. E que nem por isso as outras organelas que também têm um sistema enzimático, é claro que aqui está se referindo ao sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. Agora veja bem, tem bactérias que não fazem só metabolismo aeróbio, não fazem só respiração aeróbica, tem bactérias que também fazem respiração anaeróbica, e aí? Será que é porque as bactérias têm uma coleção de enzimas que permite elas realizarem um processo de metabolismo aeróbico, que eu posso afirmar que no passado elas foram bactérias que entraram numa célula mais complexa e hoje são organelas? Veja bem, agora olha a letra D. A letra D diz que elas têm a capacidade de autoduplicação, elas têm. Um ser vivo tem que ter essa capacidade de se autoduplicar. Certo? Então, mitocôndria e cloroplasto podem se autoduplicar, justamente porque elas têm o seu próprio DNA. Agora, a chave da situação é que esse DNA da mitocôndria, por exemplo, numa célula eucariótica, é o único DNA que é o que? Circular. E que os únicos seres onde nós encontramos, além das mitocôndrias, DNA circular é justamente nas bactérias, que são seres o que? Procariontes. Então, pessoal, a resposta é para ser a letra D de doido. Porque realmente isso sim faz, nos permite acreditar, leva a crer que realmente as mitocôndrias que hoje são organelas no passado foram seres procariontes que entraram em células mais complexas. Porque os seres procariontes são os únicos hoje que têm DNA circular. A mitocôndria também tem o seu. E só tem nela. A mitocôndria hoje, nós temos mitocôndrias nas nossas células, mas todo o DNA, o único DNA que existe no nosso organismo, por exemplo, que é circular, é o DNA das mitocôndrias. Num vegetal é o DNA do cloroplasto. E que essas organelas são as únicas aí capazes de se autoduplicarem. Elas fazem cópia delas mesmas, como realmente elas se comportassem até semelhante a uma célula. Então, em relação a achar que porque elas têm a capacidade de produzir moléculas de ATP, as bactérias também têm. Poderia até ser um justificativo, poderia. Agora, perceba que essa aqui, digamos que são provas, são evidências, mais fortes para a gente poder concordar com essa teoria evolutiva aí mais aceita. Elas têm um sistema enzimático e as bactérias também têm? Tem. Porém, o sistema enzimático delas é para realizar um processo chamado de respiração aeróbia. E tem bactérias também que têm outros sistemas que desenvolvem outros metabolismos energéticos que não é o aeróbico. Então perceba que realmente aquilo que leva realmente a tornar essa teoria mais aceita seria nos apegarmos aqui a essas características que inclusive vimos aí. Então marque aí, letra D de dado.